Olá, seja bem-vindo ao Fórum. O acidente de trabalho ocorre pelo exercício laboral a serviço da empresa, que pode provocar lesão corporal ou perturbação funcional, permanente ou temporária, que cause a morte, perda ou redução da capacidade para a atividade. E o acidente que ocorre no trajeto entre a residência e o local do emprego? É considerado acidente de trabalho? Em caso de óbito, em quais situações é cabível a pensão vitalícia? E as doenças que surgem anos após o desligamento da empresa em função de práticas do empregado no exercício da sua atividade? O que diz a legislação? Esse é o tema do Fórum de hoje e para nos ajudar a responder a esses e outros questionamentos, eu recebo aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado trabalhista Rafael Lara Martins e a advogada de Direito Público Ana Alice Cabral Costa Andrade. Mas antes, vamos assistir uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça. Radamércio é carteiro há 17 anos. No começo fazia o trabalho a pé, mas há 13 anos passou a entregar os telegramas de moto. No trânsito, para evitar acidentes, ele diz que se vale da experiência e também da atenção redobrada. A prática, o dia a dia, ajuda muito a gente ir melhorando e tentando evitar os trânsitos, evitar os acidentes que todo dia, se descuidar um pouco, acontece. Mas nem sempre é possível evitar o pior. Na Bahia, um carteiro sofreu um acidente na rodovia que usava para ir de casa ao local de trabalho e depois de um mês ele morreu. A família entrou na justiça e, por decisão do TRT da 5ª Região, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos vai ter de pagar R$410 mil de indenização por danos morais. Os dependentes do falecido também vão ter direito a receber a prestação do seguro-saúde, além de outros benefícios como verbas rescisórias e pensão. Essa advogada diz que a sentença foi correta. Segundo ela, a empresa é responsável pelo percurso do empregado indo ou voltando do local de serviço até a sua casa. Pela Lei 8.213 de 91, que trata dos casos de acidente de trabalho, lá vem relacionado que considera-se como acidente de trabalho aquele acidente que ocorre ainda que fora do local, e aí vem a linha D especificando nos casos de percurso indo para o trabalho ou voltando do trabalho para sua residência. Muito bem, eu queria agradecer a presença dos senhores aqui no programa Fórum. Deixa eu começar justamente com essa questão dessa reportagem aí. Até que distância, até que ponto o empregador é responsável pelo empregado? Pelo que a legislação diz, pela prática, ele é responsável pelo trajeto casa-empresa e empresa-casa. Mas isso não tem uma quilometragem determinada. Né, e nenhum período determinado, considerando essas questões de trânsito, engarrafamento, etc. Não importa a que distância ele more. Se ele está indo da casa dele para o trabalho, a distância é irrelevante porque você considera o trajeto. E ressaltando que pequenos desvios, eles também não são considerados como ter saído do trajeto. Certo. Uma coisa é o empregado sai do local de trabalho dele, passa na casa de um colega, vai à farmácia, a farmácia ele não está saindo do trajeto, mas se ele vai para a faculdade, vai para a casa de um colega, ele já saiu do trajeto. Entendi. Nós temos uma diferença entre doença profissional e doença do trabalho, seria isso? Isso. A profissional, ela é em virtude da função que você exerce, do trabalho que você faz. E a do trabalho, ela é em função das condições que você tem. Uma inalação de poeira, de repente, um cal que você tenha que respirar, enfim, ela tem essa pequena diferença, na verdade. Existe uma lista para cada profissão, quais são os problemas que já são aceitos imediatamente como doenças causadas pelo trabalho? Existe a relação do nexo técnico epidemiológico, onde você tem uma presunção de que determinada doença está vinculada àquela atividade que determinado profissional exercia. Por exemplo, digitador e ler, já está junto. Exatamente. A legislação equipara acidente de trabalho à doença ocupacional? Nós temos na legislação o acidente típico, que é aquele empregado que se machuca numa máquina, por exemplo. Sim. Ou aquela pessoa que desenvolve uma dessas doenças que são relacionadas ao trabalho. Como você disse, a LER, que na verdade é a DORT. Essa pessoa, apesar de estar doente, equipara-se essa doença dele a um acidente de trabalho. E por que essa equiparação? Para que todas as consequências de um acidente de trabalho sejam trazidas para essa pessoa que ficou doente, não que efetivamente se acidentou. Às vezes até de forma invisível. Muitas vezes no próprio local de trabalho os colegas não percebem algumas doenças que pensam que o empregado está fazendo corpo mole, que não quer trabalhar efetivamente, e ele efetivamente está sofrendo, ou fisicamente ou psiquicamente.
Um acidente de trabalho pode ser culpa do empregado? É muito comum a gente ver as empresas se defendendo, dizendo, não, a gente dava toda a orientação, todo o equipamento de proteção, mas ele não gostava de usar. Ou ainda é culpa da empresa porque não teve a fiscalização adequada? Ela tem obrigação de fiscalizar a empresa, mas e não existe na Justiça do Trabalho a culpa do empregado, mas ele pode sim vir a ser responsabilizado. Tem dois tipos de responsabilização com relação ao acidente de trabalho para o empregador. Algumas atividades são atividades de risco, atividades que o empregador, por estar executando aquela atividade, sabe que automaticamente está colocando seu empregado em risco. Por exemplo, um piloto de uma aeronave. O piloto ele está desempenhando uma atividade de risco. O acidente, quando ocorre nessa situação, você presume a culpa do empregador. Ou seja, você só precisa comprovar, para fins de responsabilizar o empregador a indenizar aquele empregado que sofreu o acidente, o nexo causal, ou seja, a relação do acidente com a lesão e o dano. Você não entra na discussão de culpa. Você só afasta o dever de responsabilizar nessa responsabilidade objetiva da atividade de risco quando você tem o que chamamos de culpa exclusiva da vítima, que é exatamente aquilo que você mencionou, que é quando o trabalhador ele não executa as atividades de acordo com as orientações, treinamentos que ele recebeu, ou ele age de forma temerosa. Uma outra situação é a responsabilidade que chamamos de subjetiva, onde o empregador precisa ter a culpa dele comprovada, não pode ser uma fatalidade. Não basta que o acidente tenha acontecido para o empregador responsabilizar. Você precisa comprovar o nexo causal, você precisa comprovar o dano e ainda a culpa do empregador. E essa culpa do empregador, ela pode estar presente em dois tipos de culpas que são comuns, que é a culpa em vigilando, que a gente chama, ou seja, a culpa por não ter vigiado adequadamente o empregado, que seria aquele empregado que devia estar usando o equipamento de proteção individual, às vezes até recebeu esse equipamento de proteção individual do seu empregador, mas efetivamente não estava usando em razão de não estar sendo fiscalizado. É claro que é diferente aquele empregado que está sendo advertido, que recebeu advertência, que recebeu suspensão por causa da não utilização do equipamento e reiteradamente ele insiste em não utilizar e acontece um acidente. Você relativiza a culpa. Entendo. E o outro tipo de culpa seria a culpa que se chama de culpa in eligendo. É pela escolha inadequada, por exemplo, do equipamento de proteção ou do próprio empregado que está executando aquela função. Escolheu mal. E aí você responde da mesma forma, com a culpa do empregador. Em todas as situações, cabe indenização? Em todas, não. Em todas, não. Quando se a você culpa não é do empregado? Sendo culpa do empregador, sim, mas se você não conseguir comprovar essa culpa, não. Não sei se entraria bem em acidente de trabalho, mas quando existe agressões corporais dentro de uma empresa, continua sendo um problema? Continua sendo acidente de trabalho porque é dever do empregador manter a ordem, digamos assim, dentro da empresa. E ele responde por tudo isso? Responde. Responde, inclusive, pelo assédio moral que o empregado venha a sofrer dentro da empresa dele. E nessas condições, trazendo novamente o exemplo que o senhor citou, se a pessoa está sendo advertida já seguidas vezes, o empregador pode ser isentado dessa culpa? Você tem uma situação linear para diversas hipóteses, que são as advertências, as suspensões, a responsabilidade e o caso a caso, certo? Em cada situação em que o empregado está vivendo ali no ambiente de trabalho, se o empregador reiteradamente, dentro do seu exemplo, tem sido advertido, por exemplo, que não pode brigar no local de trabalho, preveja uma culpa sim do empregador, porque se você sabe que existe um comportamento temeroso, você teria que já ter tomado providências a respeito, como a doutora disse, para preservar o meio ambiente de trabalho. Agora, se a gente sai desse cenário de uma briga entre colegas e vai para um acidente de trabalho, o fato de existir advertências, suspensões, em cada caso concreto vai se vislumbrar se aquelas advertências e suspensões previam atos que são temerários pelo próprio empregado. O empregador ele não pode se utilizar dessas advertências e suspensões para se livrar de uma eventual culpa que era dele, para se livrar de um eventual risco que ele expunha aí os seus empregados. Se ele estiver exercendo, no momento do acidente, uma função que não era dele, faz alguma diferença? O desvio de função, que seria essa situação, e acontece o acidente nesse momento, ela pode ser prejudicial porque, no mínimo, aquele empregado não recebeu o treinamento adequado
para aquela atividade. E a obrigação do empregador treinar o seu empregado adequadamente. Então, quando você pega um empregado e desvia ele da função original dele, sem prepará-lo, sem treiná-lo, e acontece um acidente, você vai ter um agravamento da situação e provavelmente vai ser reconhecida a culpa do empregador. É claro que cada caso é um caso e a gente teria que analisar o caso concreto, mas o fato de estar desviado sem treinamento, certamente se presume essa culpa. O que o empregador deve fazer no momento de um acidente de trabalho? Emitir a CAT para o INSS no dia seguinte. CAT é o quê? É um formulário que você informa ao INSS sobre o acidente que foi sofrido. Ele tem até o dia seguinte, se for só um acidente que causou uma lesão, ou ele tem que fazer isso no mesmo dia, se tiver causado morte. Nesse primeiro momento, assistência à família ou mesmo ao empregado no hospital não é uma obrigação da empresa? Eu entendo que sim, que é uma obrigação da empresa, até porque ela tem por obrigação também pagar um seguro, se ele tiver em uma atividade de risco. Então, eu entendo que é obrigação da empresa oferecer todo o suporte para o empregado que sofreu o acidente e assim também para a família. Todas as demais obrigações de comunicar à família, de dar aquele suporte até psicológico para a família, elas são obrigações que não são obrigações legais, mas que certamente em eventual apreciação de uma ação judicial por um juiz vai servir como atenuante. A postura que a empresa teve, o quanto ela estava preparada para gerenciar aquele problema e o quanto ela tentou trazer um conforto, uma dor menor, tanto para o empregado quanto para a família dele. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre acidente de trabalho. Doutora Analice, existe algum tipo de incentivo para que as empresas reduzam a quantidade de acidentes de trabalho? Para a Previdência Social, não. Nós temos o fator acidentário previdenciário, que é uma alíquota que varia de acordo com o número de acidentes ocorridos na empresa e também o número de acidentes da categoria, que eles vão aumentar ou diminuir um pagamento que as empresas fazem a título de seguro, que antigamente chamava SAT, Seguro de Acidente de Trabalho, e hoje é chamado de RAT ajustado. Esse RAT ajustado, ele é pago de acordo com o grau de risco da atividade da empresa, e ela pode ser de 1, 2 ou 3% da folha de pagamento. Com esse FAP, o fator acidentário previdenciário, a empresa pode ter uma classificação em que o FAP dela vai ser de 0,5 a 2 e multiplica-se por aquele percentual de 1, 2 e 3. Ou seja, uma empresa que tem boas práticas para evitar e não acontece nela acidente de trabalho, ela pode ter a sua alíquota do RAT ajustado diminuída até pela metade, se ela é classificada com 0,5 sobre a folha de pagamento. E ao longo do ano isso é um impacto muito positivo. A empresa, entretanto, que tem vários acidentes de trabalho, ela pode ser classificada como 2 e a alíquota dela dobrar. Isso faz com que ela tenha mais gastos do que o normal ali de qualquer outra empresa. Claro, estão excluídas desse incentivo todas aquelas empresas que têm um regime de tributação pelo Simples, porque elas não pagam essa alíquota apartada, e agora, por esse programa nacional que você tem, de o pagamento previdenciário desvinculado da folha de pagamentos em alguns ramos de atividades, e sim sobre um percentual do faturamento. Então, esse é o primeiro incentivo, o incentivo direto e financeiro do Estado para o empregador. Agora, você tem outros incentivos, você tem programas de premiação, a empresa ser premiada por não ter acidentes, e você tem programas obrigatórios, o programa de prevenção de risco de acidentes de trabalho, onde você tem ali situações em que a própria empresa gera intenção de se evitar acidentes. E aí você vê, por exemplo, placas em algumas empresas. Estamos há tantos dias sem acidente de trabalho. Isso faz parte de um programa de prevenção de acidentes. Esses números até me lembraram de fator previdenciário. A pessoa, quando é aposentada por invalidez, ela também pode perder um pouco do seu salário? Por invalidez, não. Por invalidez, ela recebe 100%. 100% do 100%, mas não do salário, né? E sim do salário que ela deveria ter, do benefício que ela deveria ter se fosse aposentada dentro dos padrões normais. Para a aposentadoria por invalidez? Sim, sim. Tá. Como é que o empregado pode saber se ele tem direito ao adicional insalubridade? Eu vejo que tem muito questionamento na Justiça a respeito desse tema aí. Como é que é feito isso? O adicional de insalubridade, ele está previsto nas NR, são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
A CLT traz a previsão de se pagar o adicional em nível baixo, médio ou máximo, que é um percentual, 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. E a NR fala em que situações e que tipo de exposição o empregado vai ter direito a esse adicional. E essas exposições são exposições que causam risco para a sua saúde, normalmente em razão de exposição a agentes, sejam eles físicos, químicos ou biológicos. E para que o empregado saiba efetivamente, o empregador também, quem tem direito a receber esse adicional, é necessário que a empresa faça os programas e os laudos técnicos adequados a essas medições. São alguns programas, alguns laudos como o LTCAT, PPRA, PCMSO, que vai dizer se um determinado empregado tem direito ou não. Então, isso pode causar até uma estranheza entre empregados, que, por exemplo, o soldador de uma empresa, ele tenha direito ao adicional de insalubridade, e esse mesmo soldador em outra empresa com meio ambiente de trabalho diferente, ele não tenha direito ao adicional de insalubridade. E quem vai dizer isso sempre é quem elabora o laudo, que é o engenheiro de segurança do trabalho, ou, eventualmente, o técnico de segurança do trabalho. Então, não temos uma lista já de profissões com direito à insalubridade? Temos uma lista de profissões onde estão previstas as exposições, mas você precisa de medições para ver se essas profissões estão inseridas. Algumas atividades vão estar sempre inseridas. Por exemplo, quem trabalha em um hospital, um enfermeiro. O enfermeiro sempre vai ter direito ao adicional de insalubridade, porque no ambiente hospitalar ele se expõe a agentes químicos ou biológicos que lhe garantem que estão lá na lista. Aí você só vai definir se o adicional de insalubridade, no exemplo citado do enfermeiro, vai ser de 20% ou de 40%, exposição em grau médio ou em grau alto. Isso vai depender do tipo de agente naquele hospital que ele está exposto. Pegando uma outra situação aqui, como fica o caso de acidente de trabalho para uma pessoa sentenciada? Uma pessoa que é condenada criminalmente, estar prestando serviços comunitários e nessa prestação de serviços comunitários sofre um acidente, esse acidente ele não vai ser de trabalho, porque ele não está trabalhando. E aí, se ele vai ter direito a um benefício previdenciário ou não, vai depender efetivamente se ele é um trabalhador segurado ou não. O acidente de trabalho, ele pode estar anotado na carteira de trabalho? Não existe previsão de qualquer tipo de anotação na carteira de trabalho, diferente daqueles dados básicos e essenciais da carteira. Qualquer informação nesse sentido, seja o motivo da rescisão, a existência de um acidente, o número de atestados que o empregado apresentou durante o emprego, traria prejuízo aí. Pode ser considerada informação que no direito do trabalho chamamos de informação desabonadora. Essa informação desabonadora, ela é proibida de ser inserida na carteira de trabalho, podendo até ensejar um pedido de indenização por danos morais por parte do empregado, caso inserida. A indenização, o empregado tem quanto tempo para pedir? 5 anos. Para um acidente de trabalho? 5 anos. E se for uma doença que vier a aparecer após esse período? Nós temos 2 tipos de prescrição para o empregado. Quando ele se desliga da empresa, ele tem 2 anos para reclamar os direitos dali que vieram daquele contrato de trabalho, sendo que ele reclama sempre os últimos 5, como bem falou a doutora Analice. Agora, numa situação em que ele adquire uma doença, ele não sabe dessa doença, essa doença seja profissional, imaginando essa hipótese que ele só venha a descobrir que efetivamente tem aquela doença profissional muitos anos depois, ele poderia ajuizar, porque tem-se o entendimento no Tribunal Superior do Trabalho que o fato gerador do início da prescrição é o conhecimento da doença. Sim. Então, se ele desconhecia a doença, não começaria a correr o prazo prescricional. Que tipo de provas são interessantes se guardar para se comprovar uma doença adquirida no trabalho? O próprio dia a dia do trabalho, a rotina dele, porque, na verdade, para o empregado, inverte-se o ônus da prova e quem tem que provar que aquele acidente não foi responsabilidade da empresa é a própria empresa. Então, a empresa vai precisar guardar os comprovantes de entrega de equipamentos de proteção, tanto individuais quanto coletivos, guardar as normas, guardar até vídeos, fotos da máquina funcionando, laudos técnicos a respeito de uma eventual máquina, um eventual ambiente de trabalho. Tudo isso é essencial para que se possa buscar a verdade do que realmente aconteceu no local de trabalho. E até as testemunhas, pessoas que presenciaram o acidente, que eventualmente podem ser chamadas a testemunhar sobre o acidente. Quem recebe adicional de periculosidade? Tem alguma regra diferente para os acidentes de trabalho, já que ele sabe que aquele seu trabalho, enfim, ele vai trabalhar com um perigo? O adicional de periculosidade, ele tem um rol muito taxativo na CLT, que ela fala que é quem está exposto a risco de explosão ou
inflamação, ao risco de choque elétrico em alta tensão, ao vigilante armado, e aí até agora, recentemente, do ano passado, 2014 para 2015, o motociclista, né, que está nas vias públicas. Você tem situações em que se presume a atividade de risco. Na presunção da atividade de risco, você vai ter aquela responsabilidade objetiva que nós falamos no primeiro bloco, em que a culpa do empregador ela é presumida. Quando o empregado recebe o adicional de periculosidade nesse rol taxativo, presume sim que a atividade é de risco e pode-se enxergar um dever de indenizar, salvo nas exclusões, na culpa exclusiva do empregado. Nós falamos da obrigação do empregado em relação ao empregador na hora de um acidente de trabalho. E o empregado, como ele deve se portar? O empregado, na questão trabalhista, é invertido o ônus. Então, quem tem que fazer prova de tudo é o empregador. O empregado, ele tem, no máximo, talvez, que comunicar o que ele acabou de sofrer, né? O dano que ele sofreu. Não só no acidente, mas em qualquer relação. Todo documento que se tem acesso daquele fato é interessante se guardar. Então, desde o laudo do médico que lhe atendeu, o histórico, o prontuário, para comprovar quais foram as lesões, o empregado guardar todas as despesas que ele teve que eventualmente não foram suportadas pelo empregador, é essencial que ele guarde isso, para que amanhã ou depois ele possa pedir, além das eventuais indenizações que ele julgue ter direito e que são comuns, as indenizações pelos danos materiais ocorridos. Então, de repente, fisioterapia, tratamento psicológico, remédios, até, quem sabe, o gasto de táxi para ir fazer um tratamento fisioterápico e voltar para a casa dele. Tudo isso pode ser objeto de uma eventual reclamação em que ele vai postular a indenização material em decorrência daquele acidente. Às vezes, um acidente pequeno, para você não dispor com o empregador, o empregado prefere nem relatar o que aconteceu. Mais tarde, ele solicitando uma indenização por isso, o empregador pode alegar que não teve conhecimento? É obrigação, não só do empregado, como o empregador, comunicar qualquer tipo de acidente, seja ele grave ou não. Pegando um exemplo bem exagerado, o trabalhador que pega uma folha de papel e corta o dedo ali com aquela folha de papel, aquilo é um acidente de trabalho. É claro, um acidente sem consequência alguma, mas não deixa de ser um acidente. Na prática não é comunicado, mas em tese todo acidente pode ser comunicado. O que nós vamos ter é efetivamente, no exemplo citado, que o empregado não conta do acidente, uma situação de efetivo desconhecimento. E havendo um efetivo desconhecimento, não se vislumbra como eventualmente se indenizar. Porque se nem o empregador sabia daquele acidente, como é que você vai conseguir produzir provas da ocorrência do acidente naquele ambiente de trabalho? E mesmo que tenha sido verdadeiro o acidente, tenha efetivamente acontecido, se o acidente traz consequências, o empregado vai ser afastado pelo menos um dia ou dois por um atestado médico em decorrência daquilo. Aí você já tem uma comunicação de que houve um acidente. Um acidente desse, do exemplo que eu dei, uma folha de papel em que não vai ter um atestado, não vai ter consequência maior, entendo que nem indenizável é. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui no fórum e o nosso programa está ficando por aqui. Eu conversei com o advogado trabalhista Rafael Lara Martins e também com a advogada de Direito Público Analice Cabral Costa Andrade. Se você quiser rever esse programa, você pode acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br, e também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. É só enviar um e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!